Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar comentando das similaridades da Peshitta com o texto majoritário, com a carga de peso bizantino. Isso quem me deu a ideia foi o Calil Siqueira. Primeiramente, antes de eu começar todo esse lenga-lenga, eu tenho que fazer um agradecimento ao Nazareno, do canal Estudo Judaico Nazareno, o qual ele deixou alguns links no vídeo Peshitta, só que não lá, vídeos interessantes, tá? Agradeço também ao Leandro Formic, ao Dr. Leandro Formic, o qual me mandou um livro muito interessante sobre as limitações das versões antigas de Bruce Metzinger, né? E também me mandou um interlinear grego com o siríaco e o hebraico junto, bicho. Valeu, Formic, valeu. Um agradecimento também ao Santana, ao Dente de Sabre, que é o Sandro, né? Que também, depois do que eu gravei o vídeo, houve uma pequena discussão de uma afirmativa que eu fiz. Mas primeiro eu quero corrigir uma afirmativa que eu fiz no vídeo, que não é nem tão importante assim no vídeo anterior. A afirmativa que eu fiz, falei que Colossos ficava em Corinto, mas eu queria dizer que Colossos ficava em Jerusalém, tá? Então isso fica claro no vídeo, queria corrigir isso. E eu também utilizei uma terminologia que eu chamei judeu-grego. Cara, rapaz, já acho que quando eu joguei o vídeo, o Santana viu, ele já veio me brigando, tretando. E de fato, porque quando eu disse judeu-grego no sentido de judeu helenista, ou um judeu que falava grego, ou qualquer variante assim, porque pelo que eu percebi existe uma discussão bem profunda acerca desse tema, né? Se os judeus helenistas eram judeus que só falavam grego, eram judeus que nasceram fora de Israel, judeus da diáspora. Então existiu toda uma discussão que eu não sabia sobre o assunto particularmente, né? E o Santana já mandou de novo um material e falou: Adolfo, você tem que ler James Dedan. James Dedan, você tem que ler James Dedan, né? Então eu agradeço ao Thiago Santana por mais uma aprendizagem sobre o vídeo que eu postei, tá? E também eu tenho que agradecer um rapaz aqui, que ele parece que chegou agora, o Cândido S. Ele colocou um comentário muito excelente sobre a questão das Peshitas, né, da Peshitta e do texto grego, que enriqueceu demais porque o meu vídeo é só introdução, eu coloco lá, o pessoal vai comentando com riqueza tremenda. E ele falou o seguinte, olha só, a Igreja Católica do Ocidente faz a seguinte declaração em seu livro de 1909, parágrafo 3, página 15, 16 e 17. Os escritos aramaicos teve a sorte da Igreja Palestinense de obtê-los, porém mais tarde foram todos perdidos, destruídos juntamente com ela por causa das guerras de Tito e Adriano. Conclusão, a Peshitta atual talvez possa ser até uma cópia do grego tradicional, com enxertos aramaicos. Se a Peshitta traz o Novo Testamento aramaico tão confiável, por que Franz de Liszt copiou o Novo Testamento do grego para o hebraico? Fica a dica. Passo. Um comentário muito lógico. Por que os próprios, o pessoal que gosta de estudar a questão do judaísmo, por que eles mesmos traduzem do grego para o hebraico, em vez de utilizar a própria cognata aramaica? Porque as cópias gregas são, de fato, as mais confiáveis. Então, agradeço, Cândido, ao seu comentário. Mas vamos lá. Vamos ao comentário do irmão Calil Siqueira sobre a massa bizantina e a Peshitta, a sua similaridade. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, né? Calil Siqueira comenta. Eu tenho uma dúvida. Sei que na massa bizantina há cópias em aramaico que são idênticas ao texto recepto. Não, na verdade o texto recepto é um texto impresso em 1500 e lá vai pancada, 1516. As cópias em aramaico, elas batem com os textos bizantinos, a maioria dos manuscritos, que são a base do texto recepto, meia dúzia, nem sempre a maioria, mas tudo bem, vamos lá. Entendo que o texto majoritário é superior, mas não diverge tanto do recepto. O texto majoritário ele é mais atualizado com relação ao texto recepto. O texto recepto foi um texto que parou no tempo. Fez parte, dogmaticamente, dentro da história do protestantismo ele faz parte. Mas temos aí uma atualização do texto majoritário e na verdade hoje, segundo o próprio Burpkerk, ele desenvolveu um texto que trabalha uma ciência um pouco mais avançada do que o próprio texto majoritário em si, que é a conclusão que ele chegou na família 35. O livro God Has Preserved Text está sendo traduzido pelo amigo meu Freitas e vai ser fascinante ver a tradução dela depois. Eu tenho um livro aqui, God Has Preserved Text, por aí vai. Sendo assim, existe um Novo Testamento aramaico a ser vendido na internet com o nome The Covenant Aramaic Peshitta with Hebrew Translation, e gostaria de saber se a tradução se baseia na massa bizantina. Até mais, ou ela é mais uma pervertida baseada na tradução da linha eclética. Bom, eu já não sei dizer isso, com todo respeito, tá? E
e por aí vai. Só que o que eu achei interessante foi esse comentário do Khalil, né? A similaridade da Peshitta com o texto majoritário ou com o texto bizantino. Eu vou usar o termo bizantino porque os manuscritos são bizantinos. O texto majoritário é um texto formatado a partir dos textos bizantinos, ok? Assim como o próprio texto Receptus. Então o que acontece? Temos que nos localizar historicamente. Temos que nos localizar historicamente, um detalhe muito importante. Mas antes, eu gostaria de convidar todos aqueles que se firmam, que gostam bastante da Peshitta e por aí vai, ou gostam de enfatizar o lado judaico do Novo Testamento, que não está errado caminhar por esse caminho, não está errado. Né? Para interpretar o Novo Testamento temos que fazer uma boa caminhada. Mas dizer que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, eu acho que é uma puxação de saco muito, muito forte. Tem um livro de um historiador, Edward Gibbons, eu já indiquei esse livro aqui, tá? Edward Gibbons, The Decline and Fall of the Roman Empire, né? O Declínio e Queda do Império Romano. Esse livro aqui, ele é de um historiador chamado Edward Gibbons. O cara manjava muito sobre história. Para vocês terem noção, esse aqui é um dos principais livros, é um dos top 100 de história. É um livro que faz parte da literatura inglesa. O cara, se você vai estudar sobre Império Romano, você tem que ler esse livro. Você quer entender a cultura mundial, você tem que ler esse livro. Então esse livro, tecnicamente, ele é referência. Ele foi publicado em 1700 e pouquinho, né? 1700 e pouquinho. É um livro antigo, mas ainda assim, como ele é histórico, não tem muito, não se altera muita coisa. E ele fez o seguinte comentário aqui, ó. Página 276, Edward Gibbons, tá? É o mesmo, a edição de 1989 em português e a mesma edição de 2005 é a mesma coisa. Olha o comentário do Edward Gibbons sobre o assunto. Assinalou-se com acerto e propriedade que as conquistas de Roma prepararam e facilitaram as do cristianismo. No segundo capítulo desta obra, procuramos explicar que, de maneira as províncias mais civilizadas da Europa, da Ásia Menor e da África se uniram sob o domínio de um soberano e gradualmente se ligaram pelos mais íntimos vínculos das leis, dos costumes e da língua. Os judeus da Palestina, que haviam credualmente esperado um libertador temporal, acolheram tão friamente os milagres do divino profeta que não se achou necessário publicar ou pelo menos preservar qualquer evangelho hebraico. As histórias autênticas dos atos de Cristo foram compostas em língua grega. A considerável distância de Jerusalém e após os convertidos gentios se terem tornado extremamente numerosos, tão logo foram traduzidos para a língua latina, essas histórias ficaram ao alcance do entendimento de todos os súditos de Roma, excetuando-se apenas os campônios da Síria e do Egito, para os quais fizeram ulteriormente versões específicas. As estradas reais públicas construídas para o uso das legiões ofereciam cômoda passagem aos missionários cristãos de Damasco a Corinto e da Itália aos confins da Espanha. Da Britânia, tampouco encontraram esses conquistadores espirituais, obstáculos que habitualmente retardaram ou impedem a introdução de uma religião estrangeira num país remoto. E por aí vai. Mas eu quero que vocês enfatizar esse comentário dele. Ele vai trabalhar toda a ligação grega, toda a questão do helenismo, da unificação da língua. E é isso aí, cara. Não preciso nem dizer muita coisa. Agora veja que interessante. Vamos lá à questão dos textos bizantinos e a Peshitta. Onde é que os cristãos foram primeiramente chamados de cristãos? Em Antioquia. Antioquia é o lugar onde deu a origem a Peshitta. Lá na Síria. Síria mencionada aqui. O que acontece? Os primeiros cristãos vão para a Síria. Mas Paulo escreve sua carta aos Coríntios. Coríntios fica o quê? No coração da Grécia. Então Paulo escreve carta aos Coríntios, Paulo escreve carta aos Colossos e por aí vai. E essas cartas elas passam a ser recopiadas e enviadas para as outras igrejas. Quando essa carta é copiada e escrita em língua grega, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Colossenses, por aí vai, elas são copiadas e enviadas aonde? Para a Síria. Para a Síria. Isso aí é natural. Elas vão para a Síria. Chega na Síria se falava o aramaico. Então ela é traduzida do grego para o aramaico. Porque não tem muita lógica você mandar uma carta escrita em aramaico para um pessoal onde falava mais grego, né? Onde existia uma possibilidade, onde você tinha um pessoal que estava falando grego pelo mundo todo. Se a mensagem tinha que ser divulgada, tinha que ser para todo mundo. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Então, essas cartas são traduzidas para o aramaico. Um outro ponto que deve ser lembrado
um ponto que deve ser lembrado, que Antioquia, Síria, ali a região da Síria, você tem a Turquia, essa região toda aí, ela se torna a sede do Império Bizantino, Bizâncio. Curiosamente, o Império Bizantino, depois que o Império Romano Ocidental cai, o Império Bizantino continua utilizando o grego. E as cópias gregas passam a ser copiadas constantemente nessa região. Por isso que a maior parte dos manuscritos que nós temos são gregos, vem da região bizantina. E a Peshita, ela é o que? O dialeto aramaico da Síria, que ficava próximo, ou até próximo da região bizantina, da região de Bizâncio. Então é natural que a Peshita e os manuscritos bizantinos tenham muita ligação entre eles. Por quê? Porque possivelmente a siríaca foi copiada dos textos bizantinos. É simples, lógica de geografia, é só analisar geograficamente. Eu não estou utilizando geografia aqui, mas é só você abrir um mapa do mundo no seu computador, nesse exato momento, e você vê onde fica Bizâncio, onde fica Antioquia, onde fica a Síria, né? E você vai perceber que todas elas vão ficar próximas geograficamente. Se elas estão próximas geograficamente, logo os seus manuscritos vão ser parecidos. Assim como você pega as versões coptas, elas são parecidas com o texto alexandrino. Por quê? Porque elas são embasadas no texto alexandrino, nos textos gregos que foram levados para Alexandria, ali no Egito, e dali partes para as traduções coptas e todas as outras traduções dos dialetos do Egito. Entende? Então, é natural, isso aí é perfeitamente natural. E aí você tem o cara falando assim, porque o texto aramaico é melhor que o texto grego, que não sei o que, mas o próprio texto aramaico, ele seria uma confirmação do texto grego. É claro que toda a discussão de variação de tradução, eu já mencionei no vídeo anterior, então eu não quero me deter a isso. Mas devemos fazer essa observação, uma observação geográfica e histórica, né? Os cristãos foram primeiro para lá e foram chamados de cristão ali na região de Antioquia, próximo da Síria e por aí vai. Só que as cartas, por exemplo, você pega as cartas paulinas, elas foram enviadas para a Grécia, em direção à Grécia, a Roma, onde se falava o grego, né? Você tem também os evangelhos. Lucas tem um grego muito bem escrito. Incrivelmente que a carta aos Hebreus é onde tem o melhor grego escrito. E as citações não são diretas do texto hebraico, as citações de Hebreus são diretamente do texto grego, da Septuaginta. Então, fica, sabe, é uma coisa assim que certas dificuldades vão ser impostas a quem se defende, quem se encalca apenas do texto aramaico. E essas são as similaridades entre o texto aramaico da Peshita com o próprio texto bizantino, né, a massa de manuscritos bizantinos. Não quero utilizar o termo majoritário nem receptos aqui, porque esses são textos críticos posteriores a essas cópias, né? Então, isso aí é perfeitamente natural, tá? Então, assim, cara, fico feliz, cara, com o comentário que o pessoal coloca, sabe? O pessoal coloca muita coisa para enriquecer. Às vezes os comentários são mais interessantes até do que o meu próprio vídeo, então fico muito feliz. Agradeço aí você, Calil, tá? Mas é isso aí, cara. É natural que a Peshita seja parecida com os textos bizantinos, porque ela foi traduzida dos textos bizantinos primitivos ali. E bem como colocou o Cândido S, né? As primeiras cópias se perderam, né? Junto com a destruição, com a perseguição romana. Curiosamente, que esse livro trata, historicamente. Eu estou na metade dele. Cara, você é inscrito no meu canal? Compra esse livro aqui, velho. Compra esse livro aqui. Compra e lê, cara. E lê. Cara, eu tenho feito leituras, anotações, que eu falo, nossa, mano, o cara manja muito, velho. Então, um livrinho. Outro livro que eu vou indicar também, não é pra essa discussão, mas o Santana me mandou ler, cara. Ele falou, você tem que ler esse livro, cara. É o James Dedan, Teologia Paulina, alguma coisa assim. Então, gente, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos, e esse aí é o foco. Por que o texto bizantino e o texto da Peshita são parecidos? Porque eles são da mesma região geográfica. Aí a pessoa vai falar, não, mas aí os caras falavam aramaico, foram para Síria, e lá eles copiaram, fizeram o Novo Testamento em aramaico, na língua que eles falavam. Bom, se Paulo escreveu Corinto em grego e enviou para Corinto, né, se ele enviou uma carta para uma cidade grega, Colossos era uma cidade grega, Roma era uma cidade de fala grega,
e ali foram os destinos originais e foram levados depois para a Síria, é natural que foi escrito primeiramente em grego e depois traduzido para o aramaico. É a simples lógica. A simples lógica que nos mostra a realidade. Sabe? Então não tem muito segredo, não tem muita... Pá, entendeu? É simples isso, né? É simplesmente isso, tá? E ô Santana, eu acho que futuramente eu vou gravar um vídeo aí sobre essa discussão dos judeus helenistas e dos judeus hebraístas, né? Da questão do helenismo, a influência do helenismo dentro do próprio judaísmo. Isso aí eu acho que é uma discussão fascinante. A todos que comentaram no vídeo anterior, meus agradecimentos. Vocês estão de parabéns. Quando eu crescer quero ser igual a vocês. A todos que enriqueceram nos comentários. E é isso aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.